Oi, turma. Hoje o assunto é maquete. Infelizmente, a gente não teve condição de, com aulas presenciais, podermos fazer a nossa maquete desse ano, mas pelo menos a gente fala a respeito. Então, aqui, vocês estão vendo pela a visão da minha janela aqui do meu condomínio, o parquinho. Então, poderia ser, por exemplo, a inspiração para fazer uma maquete de uma pracinha, né? Anos passados a gente já fez alguma coisa nesse sentido, e aqui então eu vou mostrar alguma coisa que a gente tinha em elaboração aquele ano, para vocês terem uma ideia a respeito de possibilidades de fazer maquetes. Então aqui vocês estão vendo uma maquete que ia ser de uma pracinha, ainda não está completa, ia haver uma queda d'água, você pode ver ali, e dessa queda d'água ia sair um riachinho. E aqui já tem montado um banquinho de praça. Aí, comparando com a minha mão, você já pode ter uma ideia do tamanho disso, né? Foi feito com folheado cortado fininho. Folheado é tipo uma plaquinha de madeira. Você compra em lojas de materiais que vendem madeira. E os pés foram feitos de papel Paraná, um papel cartão grossão, né? Tipo isso. E depois pintado. A gente corta no formato e aí então pinta e depois cola as ripinhas. E aí com um lápis a gente faz uma marcação de uns pontinhos para dar a impressão que são os preguinhos que prendem, os parafusinhos que prendem a madeira nos pés. E aqui, claro, ainda falta pintura, falta colocar o que vai dar a impressão de água, né? E um coqueirinho, uma árvore. Para fazer o coqueiro, a gente pode usar, como eu usei aqui, um palito de churrasco, um pedaço, e você corta uma tira de papel, de cartolina, com essa largura que vai afinando. E aí você enrola. Aí o resultado final é isso aqui, vai dar a impressão mesmo do tronco. Ele começa mais grosso, que é a parte de baixo. Esse pedaço aqui a gente deixa para poder cravar, né, na base de isopor. E depois pinta. E aqui também é feito desse processo. Você corta uma tira, começa nessa largura, mas que vai afinando em cima e embaixo. E aí enrola, cola enrolando. E depois pinta. E aí fica esse efeito. E essa ponta que sobra aqui vai ser para depois poder colocar as folhas. A folha a gente faz com uma folha de cartolina. Aqui eu usei uma folha de cartolina branca, se não me engano, ou foi verde claro. Já faz um tempinho. Acho que foi branca. Aí depois a gente pega tinta acrílica verde e pinta fazendo com um pincel de cerdas grossas, né? Essa direção inclinada assim. Isso dá esse efeito de riscos da folhagem. E a tinta tem que ser acabamento brilhante. E aí o resultado, depois você pega uma folha como aquela mesmo e recorta, né? Fazendo tirinhas assim. E aí fica muito parecido mesmo com folhagem do coqueiro. Aí você enfia aqui no cabinho. E a base foi feita com uma placa de madeira por baixo e por cima a gente colocou várias camadas de isopor, formando o formato da montanha e tal. Tudo colado, cola de isopor. E ainda por cima do isopor, para ficar bem durinho e dar já um efeito de pedra, fica bem duro, a gente usa uma massa que é uma mistura de gesso
com serragem, aquele pó de madeira, e cola branca, quantidades iguais de serragem e gesso. E depois só uma colherzinha de cola branca. E aqui, né, a gente pode usar um pedacinho de galho de árvore mesmo, para ser o tronco da nossa árvore que a gente vai construir. Fazer uma árvore, você pode usar para folhagem, pode usar bucha. Essa bucha que a gente compra, alguns nossos avós compravam para tomar banho. Isso é uma planta, né? Enfim, aí você recorta e dá o formato da folhagem. Aqui, por exemplo, tem nessa maquete dessa casinha, tem uma árvore plantada lá na parte de trás do terreno. Carrinho na garagem. Entrada lá da casa. Varandinha. Portão do carro, portão social. Escadinha, gramado. Casinha de 2 andares e na parte de trás a tal da árvore. E uma piscina cheia d'água. Que não é água, é claro, né? Porque senão ia dar problema. O gramado eu fiz com pó de serragem novamente, colada e depois tingida de verde. Aqui para fazer as pedrinhas em volta da piscina eu usei um padrão impresso no computador e aí recortei em quadradinhos e fui colando e depois passei uma camadinha de cola para dar um brilho. E a água, que não é água nem é gel, e dá para ver o fundo da piscina, olha que legal. Fica bem realista. É na verdade o recorte do isopor para dar a impressão do fundo, pintado de azul, e depois por cima a gente coloca uma plaquinha transparente. Aqui eu usei uma plaquinha de acrílico, mas pode ser uma plaquinha de folha de transparência. E por cima passo uma camadinha de cola de isopor, que é para dar esse efeito de ondulação da água. E aqui nós temos um chafariz, também para dar o efeito da água, o mesmo processo que eu falei. 2 habitantes da praça, feito de palito de fósforo e papel colado. Alguns outros banquinhos numa escala menor, aqui é a escala 1:50. Esse aqui é a escala 1:25. 1:50 significa que esse banquinho é 50 vezes menor do que a realidade. E esse aqui é 25 vezes menor que a realidade. E ali outros coqueirinhos e outras folhagens, mais alguns brinquedos de praça, um trepa-trepa feito de palito de dentes, uma escadinha, então escorrega, feito de palito de picolé, recortado com as gangorrinhas. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter tempo de poder fazer juntos isso no colégio, ok? Então aqui nós temos exemplos de maquetes. Se fosse formando uma cena, aí a gente chama de diorama, que é uma cena, é uma maquete formando uma cena. E isso aqui é um modelo. A gente chama de modelo quando é uma representação de um veículo, né, em escala. Nesse caso aí é o caminhão-tanque da Corrida Maluca. E por hoje é só isso. Até a próxima.